Hong Kong, 20 de julho de 1973. As pessoas não conseguiam assimilar o que acabara de acontecer. E nas manchetes dos principais jornais do mundo, apenas uma notícia era destaque. Bruce Lee, o fenômeno, um homem jovem de só 32 anos, saudável e com físico invejável, acabara de falecer vítima de um edema cerebral numa mansão onde vivia com a sua esposa. O pequenino que um dia jurou honrar seu povo, agora dava adeus, deixando apenas seu imensurável legado. Mas outra coisa chamava atenção. Por que tão poucos detalhes? E quando havia, tinha tanta coisa desencontrada, até mesmo por parte da assessoria, sobre algo que havia acabado de acontecer. E por que até mesmo os funcionários do prédio da família sabiam tão pouco sobre o ocorrido, tendo em vista a magnitude do que estava acontecendo? Afinal, essas são sempre as pessoas onde os jornalistas tentam cavar uma informação. As respostas? Elas só vieram 4 décadas depois. E com elas, o maior escândalo da vida ou agora da morte do dragão chinês. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Lima e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, valeu? Dizem que ao lado de todo grande homem há sempre uma grande mulher, não é mesmo? Assim como também há diversas histórias de grandes figuras que acabaram caindo no fundo do poço por causa de um Dalila. Elvis Presley não me deixa mentir. Ou será que no fundo os responsáveis somos só nós mesmos por buscar em outra pessoa algo que deveríamos achar em nós? Bom, talvez a história de hoje exemplifique muito bem esse dilema. Então vem comigo que hoje te conto como o dragão Bruce Lee traiu a sua esposa literalmente com a morte e numa abordagem inédita. Te explico como isso fez com que você acreditasse até hoje que ele foi morto por alienígenas enviados do FBI. Mas antes de mais nada, como de costume, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição, pois isso é um combustível muito grande para me incentivar a continuar trazendo vídeos novos aqui para o canal, tá bom? E é como eu sempre falo, quando tiver pelo menos uma pessoa que seja, torce por mim pela continuidade nisso aqui, eu vou continuar fazendo com muito amor e cada vez mais qualidade. Agora sim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. The water can flow, or cream, or drip, or crash. In water, my friend. Ao lado de um grande homem. Primeiramente preciso ressaltar que o intuito desse vídeo não é de maneira alguma tentar manchar ou tampouco descredibilizar tudo que Bruce Lee construiu dentro das artes marciais e também fora delas. É somente um fato muito marcante e curioso da história de vida dele e portanto achei interessante trazer para vocês. Eu sou extremamente fã do Pequeno Dragão e portanto sequer teria motivos para fazer isso. Não devemos nos esquecer nunca que Bruce Lee foi um ser humano fora de série, mas é isso, ele era um ser humano, sujeito a erros como qualquer um de nós. E é como já diz o ditado, né? Inteligente não é aquele que tem que quebrar a cara para aprender alguma coisa, mas sim aquele que aprende observando os erros dos outros. E se até um dos homens mais sábios e fora de série que já pisou nessa terra sucumbiu em um erro tão crasso, devemos sempre estar de olhos abertos e ficar 10 vezes mais atentos às nossas atitudes e também às pessoas ao nosso lado. Lee Yun-fan, ou talvez você conheça apenas como Bruce Lee, o americano de São Francisco, mas de ascendência chinesa e alemã, não ficou muito tempo longe de seus laços sanguíneos, pois logo aos 3 meses foi levado pelos seus pais a Hong Kong, e por lá aprendeu a arte do Kung Fu com um dos maiores mestres de Wushu que esse mundo já viu, o grande Ip Man. Lee precisou de apenas 5 anos para se tornar um praticante exímio, e quando retornou para os Estados Unidos com apenas 18 anos, foi ensinando essa arte marcial tão magnífica que ele ingressou na Universidade de Washington, onde se deparou com outro amor da sua vida e uma das personagens principais do vídeo de hoje, Linda Keller. Lembra que eu disse que ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher? Pois é, esse é um dos casos em que esse ditado se aplica ao pé da letra. Bruce e Linda se casou em 1964, quando ele tinha apenas 24 anos. E é aí onde é a grande virada de chave em sua vida. Nesse mesmo ano, foi quando o diretor William Dozier assistiu uma demonstração de Kung Fu de Bruce e percebeu seu talento para os cinemas. Um ano mais tarde nasce seu primogênito, Brandon, do qual inclusive tem um vídeo aqui no canal e vou deixar aí no card em cima. E já no ano de 1965 é quando ele cria o seu sistema de arte marcial, o Jeet Kune Do. E adivinhe só quem aprendeu o Kung Fu para ajudar ele a dar aulas? A Linda. Eu não sei a maneira correta de explicar isso, mas parece que ela era o complemento que faltava na vida do Bruce, para que as coisas na vida dele tivessem uma direção, sabe? Uma das coisas que confirmam esse meu ponto de vista é o documentário Autópsia de Famosos,
onde é citado que ela se dedicava a ele a ponto de preparar todo enquanto é tipo de refeição maluca que ele pedia para os seus treinos de preparação para filmes. Bom, algumas controvérsias com relação a esse documentário, mas essa parte em específico é ela mesma quem diz. Right? So, it's always saying, hey, come here, can you stand like this? So here, let me do this and that, you know. So he was always trying out something, kept me something. Richard recalls that I fed him a lunch of ramen noodles. Now, ramen noodles were very popular in our house because they were cheap and filling, so we had a lot of ramen noodles in our house. Ela basicamente passou a viver em função dele, e como eu já disse, inclusive aprendeu Kung Fu para ajudá-lo a dar aulas. Não é difícil até mesmo de achar fotos dela segurando o saco de pancadas para ele treinar, e até mesmo praticando alguns movimentos bem arriscados do lado dele. As coisas iam caminhando perfeitamente bem. Em 1969 ele já estava formado em filosofia e psicologia, e é nesse ano onde nasce a Xianli, a única filha dele do gênero feminino, que por sinal nos dias atuais faz um trabalho brilhante a respeito da memória de seu pai. Também é nesse ano que ele começa a escrever sua história nas telonas, no filme Detetive Martin. E, na verdade, aí ele começou a escrever sua história nos cinemas internacionalmente falando, visto que quando Bruce era criança, ele e sua família sempre foram envolvidos com a arte, ele chegou a atuar em dezenas de filmes na China. Isso sem contar a série Besouro Verde, de 66, que foi o trabalho que mostrou seu rosto para a América, ainda que não tenha tido o sucesso esperado. Então as câmeras não eram nenhum bicho de 7 cabeças para ele. E o Bruce Lee conseguiu fazer algo que acredito que nenhum outro ator no planeta conseguiu. Pegando de 1969, após a situação em Detetive Martin, ele retorna a Hong Kong percebendo capaz de competir com papéis de protagonista, e dentro de 3 anos passa de um ator conhecido para o número 1 dos filmes de ação do planeta, e nesse curtíssimo período de tempo já havia feito o suficiente para se tornar uma verdadeira lenda viva, dando uma voadora certeira, literalmente, em Hollywood, que há pouquíssimo tempo atrás havia menosprezado. E você se dá conta da 10/10 que a lenda foi para ele quando ela aceita embarcar nessa loucura totalmente incerta, num país com um idioma totalmente diferente do dela, com uma cultura que parece outro planeta, e que se algo ali não saísse como planejado, ela sequer teria para onde correr, já que não conhecia nada. Mas com certeza ela também já era visionária, sabia que aquele baixinho era invocado e não ia largar o osso do seu plano de ser uma estrela. Quem pede por chuva tem que andar na lama. Mas junto com o sucesso vem o assédio. E junto com o assédio vem mulheres, né? E exatamente através desse sucesso, num hotel onde apenas o alto meio da granfinagem de Hong Kong frequentava, que Bruce conhece a outra personagem principal do vídeo de hoje, a atriz Betty Ching Wei, que também é chinesa, mas assim como ele, tinha alguma experiência fora do país. É importante ressaltar que ela também teve uma carreira de muito sucesso no cinema chinês e chegou a protagonizar mais de 30 filmes por lá, por mais que hoje seja conhecida apenas como a amante de Bruce Lee. Mas eles nunca chegaram a atuar juntos, principalmente porque eram de produtoras diferentes. E provavelmente o que mais facilitou essa aproximação deles foi exatamente o fato de frequentarem os mesmos lugares e terem amigos trabalhando no mesmo meio, já que naquela época a China não tinha um mercado tão variado nesse segmento. E gradativamente ela acabou se tornando tão próxima da família dele, a ponto dela e a Linda terem até fotos em momentos descontraídos. E vocês percebem o quanto a Linda aparentemente confiava nela, até pela forma que ela tinha liberdade para ficar grudada com o marido da amiga, assim de boa. Nessa foto dá pra ver um pouco disso. Sinais! Fortes sinais! Bom, era como se ela realmente fosse de casa. Mas o que a Linda não sabia é que ela acabaria se tornando bem mais do que de casa. Ela também viria a ser do quarto e da cama do baixinho. E permaneceu sem saber disso até o último dia da vida de Bruce Lee. E aí, até descobrir o negócio, o Mangusto já tinha feito a festa. Então damos um salto para 1973. Nessa altura, Hollywood já havia se rendido ao talento do chinesinho voador e ele estava protagonizando seu filme que mostrara para a América inteira o talento e a magia oriental que anteriormente eles haviam ignorado, o filme Operação Dragão, que quebrou recordes de bilheteria e é um verdadeiro clássico. O plano era perfeito, só faltou combinar com alguém. Tudo ia indo maravilhosamente bem.
Eles conseguiram esconder esse romance secreto por mais de um ano. A Beth até chegou a arrumar uma casa ali próximo para ficar mais perto dele, mas tinha uma coisa em que ela nunca poderia se antecipar, que Bruce faleceria exatamente na cama dela. No dia 20 de julho de 1973, ele teria passado em sua casa para vê-la e acabou passando mal. Ela, é claro, lhe deu remédio esse que continha aspirina, justamente uma substância que ele era alérgico. Então, por volta das 7 horas da noite, ele se deitou para descansar e nunca mais levantou. E ali acabou a trajetória dele, pelo menos nesse plano. É claro que a notícia da morte dele se alastrou muito rapidamente e caiu como uma bomba, e muito por conta da falta de fundamento sobre o que havia acontecido. Era algo inconcebível acreditar na notícia dessa. Um cara de 32 anos, atleta, provavelmente enchia uma dieta regrada e simplesmente morre assim do nada? Pois é, e é aí que entra o que pra mim é um dos principais motivos pelo qual hoje muita gente sequer sabe a causa oficial da morte do Bruce Lee. Ou pelo menos uma que não tem a ver com os ninjas flutuantes marcianos que a mando do governo mataram ele. Porque veja bem, se coloque no lugar da moça por pelo menos 30 segundos, mas não vai pegar o companheiro do coleguinha não. Tentem raciocinar no lugar dela. Eu estou aqui com uma das 5 maiores estrelas do planeta ao meu lado. O cara não apresenta sinais vitais. A esposa do cara, que é minha amiga, não sabe do caso. E se essa história cair na imprensa com todos os detalhes revelados, amanhã eu vou ser apedrejada na rua, porque independente do que eu disser, pra eles eu matei ele. A imagem do cara vai sofrer um dano irreparável exatamente por causa de um escândalo no dia de sua morte. E é então que entra uma outra figura em cena. O produtor Raymond Shaw, um dos principais responsáveis pelo sucesso dos filmes chineses de artes marciais dos cinemas, e que esteve incluído em praticamente todos os filmes do Bruce Lee, incluindo o mais famoso deles, e que no caso foi também o último que Bruce atuou, Operação Dragão. E foi ele o principal responsável por colocar um pano quente nessa história, usando exatamente o que ele tinha de mais influente, no caso, a sua produtora. Afinal, ele era um dos produtores mais renomados da China e a Beth, uma grande atriz chinesa e que já havia trabalhado na antiga produtora dele, a Shaw Brothers. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a saberem da notícia verdadeira e direto da fonte. E assim, optou por soltar o comunicado oficial da Concord Production, que também era do Bruce Lee, afirmando que ele havia morrido em casa e perto da esposa dele. História essa que foi inclusive enfatizada pela própria Linda Lee para preservar a imagem do marido. O que é dito pela Beth é que no primeiro instante a notícia até chegou a ser divulgada por ela mesma, que ele teria morrido no apartamento dela, e também disse que em nenhum momento se omitiu em divulgar tudo o que, segundo ela, aconteceu ali, ainda que ocultando todos esses detalhes afetivos. E isso realmente ocorreu. Afinal, ela era amiga da família dele e ele poderia muito bem ter passado mal ali próximo e pedido ajuda. Mas quando o poder de mídia que Raymond Shaw tinha entrou em jogo, logo a imprensa ocidental comprou a versão dele, enquanto na China, no dia seguinte todos os jornais já estampavam a informação da Beth. Recentemente tem surgido boatos e lendas sobre a morte e sua relação com Bruce Lee. O que você tem a dizer sobre isso? Agora eu não quero dar nenhuma explicação, até porque não adianta mesmo se explicar muito. Mas também acredito que um dia a verdade virá à tona. E a primeira vez que a história real começou de fato a vir à tona foi apenas em 2008, numa entrevista dela ao portal chinês. Depois dela já ter dado algumas declarações soltas sobre ela ter apenas ficado com Bruce Lee algumas vezes, ela finalmente assumiu que eles foram amantes, mas ainda ocultou muitos detalhes e omitiu que quando ele morreu, ela ainda estava com ele. E a verdade mesmo só veio a surgir de fato exatamente 41 anos depois da morte de Bruce Lee, num talk show chinês que foi ao ar em 2014 em homenagem a ele. Pela primeira vez depois de 4 décadas, a Beth se propôs a falar tudo o que, segundo ela, aconteceu naquele dia e revelar de uma vez por todas tudo o que tinha para dizer. E basicamente é tudo o que já foi dito aqui. Ela afirma que ele estava ensaiando o roteiro do filme Jogo da Morte, sentiu fortes dores de cabeça e tomou remédio. Então ele foi se deitar e ela, percebendo a demora dele para acordar, viu que havia algo estranho. Ela afirma ainda que naquele dia em específico, eles sequer brincaram de Eduardo Costa. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro. E daí vocês já veem como de fato talvez ele normalizasse essa relação. Pois o cara ia ensaiar roteiro na casa da amante, meu parceiro. Isso que é profissionalismo.
Uma mentira contada 1000 vezes. Se por um lado essa mentira ajudou a abafar o caso momentaneamente e realmente o fez muito bem, por outro, ela acabou ajudando a criar outras duas coisas que provavelmente nunca vão ser reparadas. A primeira são a quantidade de coisas deturpadas que são ditas a respeito da morte do Bruce aqui no Ocidente. Pois analisem um pouco. Se hoje a China é um país fechado, imagine há 50 anos atrás. Então é natural que, mesmo que com essas conclusões, as notícias tenham chegado menos mastigadas para eles. Enquanto aqui no Ocidente, provavelmente não foi dito muito mais do que deram um remédio errado para ele e ele morreu. Vocês podem notar isso até na reação do Jack Chan, onde ele até acha estranho quando é falado sobre essas conspirações. Você acredita que causou o falecimento do Bruce? Qual a história que vocês ficaram sabendo por aqui? Eu não sabe a sei. história do acidente? Como eles falam que ele morreu? Eles disseram que ficaram chateados por ele ter tido muito sucesso na indústria do cinema e nas artes marciais. E toda essa popularidade mundial teria deixado a tríade, que é a máfia, Não, com raiva. não é verdade. Tá, era a versão que a gente tinha. E já outros diziam que ele estava lutando contra uma maldição em sua família. Não. Também é mentira? Eu penso que antigamente, há uns 30 anos atrás, a comunicação não era tão rápida como é hoje, entendeu? Não existia essa coisa da internet e, na verdade... Ele morreu na casa de uma boa pessoa. Isso é popular no Google. Lá em Hong Kong, lá todo mundo sabe disso. Foi uma morte normal, como qualquer outra. E outra coisa que ela vai ter que carregar pelo resto da vida é o fato de que, inevitavelmente, muita gente vai dizer que ela se aproveita disso para se promover e, por ter esperado tanto tempo para falar, vai sempre ser apontada como a principal peça de todas essas conspirações, pois já é tarde demais para tentar investigar qualquer coisa. O que para mim não faz sentido, pois se ela fosse peça de algo, acho que ela iria ficar bem caladinha e agradecer a Deus pela imprensa nunca ter suspeitado de nada. E é óbvio que a família do Bruce Lee certamente ficou por dentro de todos os trâmites relacionados ao óbito, né, galera? Eu queria saber se você acha importante ter um plano de assistência funeral. Com certeza, porque a galera pode bigodar qualquer... Também é muito importante frisar um detalhezinho que foi até explorado no documentário sobre a autópsia dele, da Slow. É que 10 semanas antes, enquanto ele realizava algumas dublagens no estúdio, ele também já havia passado muito mal e teve convulsões, o que torna muito improvável a teoria de que Beth poderia ter planejado algo. Até porque, como ele iria adivinhar que ele era alérgico exatamente àquela substância e que aquilo serviria de empurrão para ele já cair naquele precipício e aparentemente ele estava de saúde. E em 2015, um ano depois de toda a repercussão dessa entrevista, e ela parecer querer evitar ao máximo criar os conflitos com a família dele em relação a trâmites jurídicos, finalmente ela lançou a sua biografia desse relacionamento, a qual ela vinha tomando coragem para publicar desde 2003. O nome do livro é The Best Time with Bruce Lee, e nele ela descreve todo esse lance deles mais detalhadamente. Mas claro, tomando muito cuidado ali com os nomes das pessoas envolvidas para não levar uma processão. E o lançamento contou inclusive com a presença do produtor Raymond Shaw, que é citado lá como o cara que ajudou a ocultar tudo isso. Mas é visível como ela fala do Bruce com carinho e diz até que ele mudou a vida dela. Por outro lado, a família dele meio que passa uma borracha nisso e finge que nada aconteceu. A teoria mais aceita, e essa é a autópsia oficial, é de que ele morreu em decorrência de um edema cerebral, pela substância contida no remédio que foi ingerido, no caso a aspirina, acabou provocando uma reação alérgica em seu cérebro, tanto que quando ele morreu, seu cérebro chegou a inchar de 1.400 para 1.575 gramas. E esse tipo de reação, por incrível que pareça, é menos anormal do que se parece. Vide o que aconteceu com o humorista Danilo Gentili há pouquíssimo tempo, em uma situação muito semelhante a essa. Por acidente aí, tivemos um problema aí, tomei uma medicação que eu não podia, e eu sou alérgico, começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito. Foram momentos bem tensos, né? Mas nesses momentos a gente começa a meditar e a pensar em coisas que realmente são importantes na vida. Outra hipótese levantada, e pelo menos pode ter um respaldo científico, é de que ele tenha tido um choque térmico. E essa versão ganhou ainda mais força por conta do autor Mario Boyle, que já lançou várias biografias do próprio Bruce. E segundo ele, esse desmaio dele 2 semanas antes da morte seria a chave para desvendar esse mistério. Pois Lee começou a passar mal exatamente quando deslocaram o ar-condicionado e ele teve contato com o calor ambiente. E no dia de sua morte, havia uma das maiores ondas de calor do ano em Hong Kong. Outro fator que corrobora com essa teoria é
é que por conta da aparência estética das telonas, ele havia removido suas glândulas sudoríparas em suas axilas, o que tornou mais difícil de seu corpo dissipar o calor. E esse conjunto de fatores teriam causado suas convulsões. Bom, essas pelo menos são as duas versões medicinalmente falando, porque se for falar de todas as outras, de conspiração e assassinato, vou ter que fazer um vídeo aqui de umas 10 horas. Inclusive, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu posso pensar em fazer sim. E muitas dessas teorias, inclusive, colocam a Beth e o Raymond Shaw como os autores disso tudo. Mas o intuito desse vídeo não é esse, e convenhamos que Bruce Lee já era bem grandinho, né? Ou nem tanto assim. O impacto no legado, feitos ofuscados e muitas, mas muitas suposições. E haja vista a quantidade de curiosos sobre a vida dele e garantem que ela não foi a única amante que ele teve. Teria sido apenas a única confirmada por uma das partes, que no caso é a Beth, e pelo menos há evidências concretas. E a verdade, se tratando de uma pessoa que foi criada à base da cultura oriental e que na época era um ator nível Hollywood, vamos combinar que não é algo tão surreal assim, né? Por mais que nada justifique isso. Aliás, sequer dá para saber até que ponto a Linda relevava esse estilo de vida dele ou não. Pois ainda que naquela época fosse vendido uma imagem de casal propaganda de margarina, se vocês repararem bem nas fotos dele fora das telas, é muito raro encontrar um registro dele até mesmo com a aliança dele. Mas é válido ressaltar que sobre esse caso em específico, é muito provável que realmente a Linda não soubesse de nada, pois numa entrevista à TV chinesa em 2008, é dito pela Beth que ela simplesmente ficou em silêncio por tanto tempo, para preservar a imagem do Bruce, mas principalmente em respeito ao momento da família dele e principalmente da Linda, que tinha ali um turbilhão de coisas para assimilar, né? Mas existe uma coisa importante e que infelizmente como as pessoas querem pegar uma fatia do bolo ou vender matéria a todo custo, acabam usando desse fato para tripudiar em cima de quem nem tá mais aqui para se defender. Antes dessa história vir à tona, o cara era perfeito. Agora todo mês aparece uma notícia de uma amante nova. E assim, é bem simples. O que a gente supõe é apenas o que a gente supõe. Se teve apenas essa traição confirmada, é porque foi essa e pronto. Porque quando se levanta boatos envolvendo histórias com outras pessoas, por exemplo, você não está só envolvendo o cara que tem culpa no cartório. E o que essas outras pessoas fizeram para merecer seu julgamento? Vou mostrar essa matéria vinculada pelo Daily Mail e talvez vocês consigam entender onde quero chegar. O objetivo principal da matéria, além de bater no Bruce Lee, é provar, com base em uma entrevista da atriz Sharon Faye, para uma biografia lançada pelo Mariupol, chamada Bruce Lee Alive, em 2019, que esse romance com a atriz Beth Chin não foi a única vez que Bruce foi infiel. E como eu já falei aqui, o Mary é um cara muito sério e conhece muito sobre Bruce. Eu irei focar apenas no viés da matéria e na própria contradição da Sharon Faye. O Mary só fez o trabalho dele. Afinal, se você estivesse escrevendo uma biografia do Bruce Lee e uma atriz de Hollywood que conheceu ele se propusesse a te dar uma entrevista, quem sã consciência iria recusar, né? Mas tem tanta coisa desconexa nessa matéria, se eu fosse refutar detalhe por detalhe, eu iria ficar aqui até amanhã e vocês sabem que eu não tenho tanta disposição assim. Portanto, vou apenas me atentar a alguns detalhes que acredito já serem mais do que o suficiente para não deixar nenhum tipo de dúvida. Primeiramente, ela diz que o conheceu enquanto ele trabalhava como instrutor de artes marciais no filme Arma Secreta contra Matt Helm. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ela disse que ele caminhou até o estacionamento, começou a trocar ideia com ela e acabaram na cama. E nessa matéria, eles elevam essa ficada aí a outro patamar, dando a entender que foi uma suposta rejeição que ele sofreu dela mais tarde, que acabou deixando ele de escanteio para ficar com a estrela Steve McQueen, e fez com que ele ficasse obcecado por se tornar uma estrela, já que naquela época, McQueen era um dos atores mais renomados de Hollywood e o Bruce Lee, por mais que já tivesse algum nome como ator, passava muito longe de ser o que veio a se tornar depois. Esse fato teria ocorrido por volta de 1968, quando ele apenas estava trabalhando na produção do filme Arma Secreta contra Matt Helm. E a verdadeira grande aparição de Bruce Lee como a estrela principal só acontece em 1971, quando ele retorna a Hong Kong e recomeça a fazer filmes por lá devido à falta de grandes papéis na terra do Tio Sam. Para mim, o que é mais gritante logo de cara é que a Sharon Faye não participa em nada desse projeto citado e tampouco o Steve McQueen. Nesse filme onde Bruce Lee ajuda na produção, conta com a Sharon Tate no elenco.
É, aquela mesmo que veio a ser alvo daquele fatídico atentado cometido pela seita do Charles Manson. E os filmes separadamente, em que aí sim ela atua com Bruce Lee e com Steve McQueen, vêm só um ano depois. São eles os filmes Detetive Marley e Rebeldes, ambos de 69. E fica aqui duas observações. A primeira é que ela esteve com os dois em trabalhos distintos, mas o Bruce e o Steve nunca atuaram juntos. E a segunda é que mesmo ela estando no mesmo filme que o Bruce Lee em Detetive Marley, eles sequer contracenaram, tanto que não há sequer uma foto deles. Mas aí você pensa nas hipóteses. Ela quis dizer que gravou os trabalhos com cada um deles em paralelo e conheceu os dois atores no mesmo período. E o Bruce Lee também paralelamente, enquanto trabalhava como instrutor no filme Arma Secreta, atuou com ela nesse outro filme. E assim, eles realmente se conheceram nesse período. Foi um erro de interpretação. Mas o filme Arma Secreta contra Matt Hell, onde Bruce Lee ajuda na produção, foi lançado em dezembro de 68. E o filme Detetive Marley, onde o Bruce está no mesmo elenco que ela, vem só um ano depois. Então, ao contrário do que é vinculado na matéria, é muito pouco provável que eles tenham se conhecido enquanto Bruce Lee foi instrutor. Até porque ela diz que o conheceu nos bastidores da produtora MGM e ele logo a seduziu e levou-a para cá. Só tem um porém. Esse filme onde Bruce Lee ajuda na produção não foi produzido e tampouco distribuído por essa empresa. E ela também nesse período não fez nenhum filme nessa produtora. Então simplesmente não existe a possibilidade deles terem se encontrado ali, por exemplo, no intervalo de gravação. Não vou nem falar da narrativa usada como se ele fosse um coitado que não tinha onde cair morto, o que também não é verdade, já que a essa altura ele era requisitado para ser instrutor de artes marciais das maiores estrelas de Hollywood, incluindo o próprio Steve McQueen, que já havia sido co-protagonista da série Besouro Verde, da Warner, de 1966. E na matéria, pegam até uma entrevista do irmão mais novo do cara, em um contexto totalmente distinto, e tentam fazer parecer com que ele estivesse endossando o que a Cheryl está dizendo. Sem falar no fato dela mesma ter escrito uma biografia chamada Hollywood Princess, e lá contar uma versão diferente dessa mesma história com Bruce Lee. E lá é dito também que ela ficou até com o Che Guevara. As evidências? Eu gravei um filme em Cuba. Então é difícil saber até que ponto isso procede. Mentiram, viu? Mentiram! Mas o que me impressiona é um site tão grande não apresentar sequer esses adendos ou um contraponto em relação a essas contradições. Até porque é muito confortável para mim dizer que uma das rivalidades mais icônicas da história dos cinemas aconteceu por minha causa e nenhum dos dois envolvidos estarem aqui para contrapor ou sequer terem mencionado isso em vida. Não é segredo para ninguém a existência e o tamanho que foi a rivalidade do Bruce Lee com o Steve McQueen. Mas foi por outro motivo e bem simples. O Bruce foi o instrutor de artes marciais dele por muito tempo, ensinou muita coisa a ele, mas quando lhe mostrou um projeto de um filme que havia escrito, ele falou um não bem grande, então houve um rompimento. E 2 anos depois, eles estavam competindo para ver quem era a maior estrela de filmes de ação do mundo. A própria narrativa não encaixa. O Bruce, que era casado, teria tido uma coisa relâmpago com ela. Um tempo depois, um cara que não fazia ideia desse caso fica com a moça, e isso faz com que você fique obcecado por vingança? Não faz nem sentido, principalmente tendo em vista que o Bruce só retorna a Hong Kong, e aí sim começa a planejar seus grandes projetos em 1970. Então que cara vingativo é esse por causa de uma mulher com quem ele se deitou 2 vezes na vida, né? Para tudo! Se não aconteceu o ato, quer dizer que você não é corno? Diz pra mim. E eu fiz questão de trazer essa matéria aqui, mesmo não sendo algo indispensável no vídeo, para fazer 2 adendos. O primeiro é que tomem cuidado no que vocês confiam, porque notoriedade nem sempre é credibilidade. Estudos revelam que Noé tratava muito bem seus animais e sua pomba. O quê? Isso é fake news, é porra! E também bora parar com esse método que era usado lá pela máfia italiana, né galera? Fulano foi preso? Então bora arrumar um jeito de meter mais uma caralhada de crimes nas costas dele, afinal, que credibilidade ele tem para se defender? Não é assim que a banda toca e não deixemos que a imagem de um cara que foi símbolo de inclusão e perseverança seja manchada de uma forma tão covarde. O mundo não é só preto e branco, né? Mas um fato que não mudará é que a importância de Bruce Lee não apenas para as artes marciais, mas também para a inclusão de atores não apenas asiáticos.
mas também de diversas outras origens e etnias, é algo indiscutível. Lee faleceu, mas seu legado é imortal. Outra coisa que também é indiscutível é que até hoje essa é uma das mortes que mais atrai holofotes e divergências de possíveis teorias da conspiração, mesmo após décadas do ocorrido. Mas exatamente por isso que é legal falar de um assunto que envolve tanto mistério e controvérsias. E é exatamente sobre isso que eu quero saber de você. O que você achou desse turbilhão de curiosidades? E na sua opinião, qual das duas teorias sobre a morte do Bruce é a mais plausível? Ou sei lá, o que faz mais sentido? Diz aí o que você acha dessas puladas de cerca. Acha que a Betty está mentindo e poderia estar envolvida em alguma coisa? Acha que ela quer usar a imagem dele para aparecer? Ou não? Deixa aí nos comentários para realmente saber que você viu esse vídeo até aqui, tá legal? Vale ressaltar que eu estou relatando o ocorrido, uma versão dele, já que o personagem principal não está mais aqui para se defender, e eu não tenho o intuito de manchar a imagem de ninguém. Muito pelo contrário, sou um mero curioso, exatamente igual a vocês. Uma curiosidade bem interessante que eu só descobri enquanto escrevia esse roteiro é que a foto que está estampada nessa camisa foi tirada exatamente no dia em que tem aquela icônica foto que já foi mostrada aqui, onde a Betty está grudada no Bruce na casa dele. Bom, essa informação não agrega em nada para o vídeo, mas serve para inflar um pouco o meu ego. É isso, cara. É isso que eu sempre quis, na verdade. Não precisa de mais nada para você se sentir feliz. É isso. Enfim, e fica aí uma lição de vida. Antes de trair sua esposa, pense muito bem, viu? E depois de pensar bastante, não se esqueça de fazer um check-up com seu médico. Papo torto. Brincadeira. Pô, cara, faça isso não, porque quem trai a pessoa que dorme ao seu lado todos os dias, trairia Jesus Cristo também. E você não vai querer ser essa pessoa. Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que se mantiveram até o final desse vídeo. Você já está me ajudando demais da conta apenas por fazer isso. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, caso tenha curtido o conteúdo e possa dar mais essa moral. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado pela própria plataforma. E como isso não é algo muito frequente, é bom para não esquecer da existência dessa jossa de canal, né? Caso você seja novo por aqui, tenha chegado por uma recomendação do YouTube ou por uma pesquisa despretensiosa, dê esse voto de confiança. Prometo tentar fazer o possível para fazer valer sua inscrição aqui, tá bom? Inclusive, já pode aproveitar o espaço dos comentários para deixar o seu feedback, uma crítica construtiva, uma recomendação de vídeo que seja, porque é óbvio que eu vou ler tudo com o maior carinho e atenção do mundo, tá bom? É isso e até a próxima!